Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita luz, muita paz a todos. Namastê. Bom, o seminário de hoje é quem nos criou? Quem na verdade criou? Então nós temos que separar duas coisas muito importantes para responder isso para vocês hoje, tá? Tem duas coisas. O materialista acha que só existe isso, certo? Não tem espírito, não tem alma. Então nós precisamos fazer uma discussão primária antes disso. Nós vamos separar duas coisas. Nós vamos separar o corpo biológico e vamos separar o espírito. Ou alma, se você quiser assim chamar. Ok? O corpo biológico, né? Ele é uma estrutura orgânica adaptada ao ecossistema da Terra. Desse planeta Terra. Tá? E a alma? E o espírito? O que é o espírito? Essa é a chave da compreensão de todas as coisas. É você aprender a separar o que é o corpo biológico e o que é o espírito. Ok? O que é a alma? A nossa ciência, infelizmente, toda a nossa ciência biológica, toda a nossa história biológica, eles estão simplesmente centrada nisso aqui. Para a nossa ciência não existe isso. Só existe um corpo biológico que, para todos os efeitos, até hoje, a vida na Terra é algo totalmente ao acaso. Ela surgiu totalmente ao acaso. Isso é a ciência. Ok? E é óbvio que a gente não vai usar nenhum minuto o conceito da ciência aqui nesse nosso curso. Porque como eu já sempre falei para vocês, a ciência, em grande parte das coisas, ela é intelectualmente burra, né? Porque ela cria uma imagem altamente de homens inteligentes, intelectuais, com equações sofisticadas, com umas verborreias que ninguém entende, só eles. Mas no fundo eles não sabem porra nenhuma de nada. Essa é a verdade. Tá? Principalmente quando a gente vai discutir essas coisas. Né? Eu sei, eu vivi no meio de cientistas a vida inteira. A vida inteira eu vivi no meio de cientistas, eu sei como é que eles são. Arrogantes. Acham que tem respostas para tudo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar essas duas coisas. Então, na nossa primeira aula de hoje, nós vamos centrar em discutir o que é o espírito, de onde ele veio, como ele foi criado. Depois, nós vamos entender como que o corpo biológico foi criado. Tá? Vocês vão ver que o espírito é um objeto completamente, mas completamente anterior a qualquer estrutura biológica no universo. Para a ciência, né, para a nossa ciência oficial, a teoria evolucionária darwinista, ela é considerada uma teoria evolucionária ascendente. O que significa uma teoria evolucionária ascendente? Ela é assim.
A vida, por acaso, ela começa lá atrás, há bilhões de anos, com micro-organismos muito pequenos, e vai evoluindo ao longo do tempo, né, ao longo da escala de tempo, até chegar nos dias de hoje em um organismo complexo, como o ser humano, e carregando um cérebro sofisticado, capaz de suportar uma consciência. Tá? Então, para a ciência que está aí, esse ser pensante, que sente, que chora, que sofre, tá? Que é aquilo que a gente encara como sanciente, esse ser, ele é exatamente fruto de bilhões de anos de uma evolução biológica, até que esse organismo biológico tivesse uma estrutura cerebral sofisticada para dentro dessa estrutura cerebral gerasse o que nós chamamos um padrão de consciência. E tudo isso só acontece enquanto o cérebro existir. A partir do momento que o corpo morre, tudo deixa de existir. A consciência e tudo mais deixa de existir. Então a consciência, para essa teoria ascendente, porque ela sai do zero, né? Ela parte do zero e cria a ideia de evolução. E esse processo evolutivo está dentro de todas as teorias observadas por Darwin, Charles Darwin. Adaptação da espécie, isso, aquilo, mutação, toda aquela coisa lá que vai criar a evolução da espécie de acordo com o ecossistema que ela está vivendo. Ok? Bem. Mas as teorias de Darwin, ela nunca conseguiu explicar uma coisa que a gente chama de pontuação. Pontuação é o seguinte, ao longo desse processo evolutivo, tem umas fases que não dá para explicar pela teoria darwinista. Principalmente o seguinte, quem é que tomou a decisão de sair do mar e ir para a terra? Para respirar o ar. E depois, quem é que estava andando na terra resolveu sair voando, virar pássaro, de uma hora para outra. Se nós, seres inteligentes, demoramos milhares de anos para fazer o negócio sair voando. Né? E ninguém, né? Inteligência nenhuma, o cara saiu voando há bilhões de anos atrás. Você está me entendendo? Essas teorias, o darwinismo não consegue explicar. Que é uma mudança de espécie, é uma coisa muito radical, para que a natureza projete sozinha, por acaso, um objeto muito leve, com uma envergadura de asa sofisticadíssima, com peso, os ossos todos ocos, para ficar leve e sair voando, cara. Por acaso. Entendeu? Sem uma inteligência por trás. Né? Muito bem. Então, após um pessoal aí novo na física quântica, mas são pouquíssimos, você conta nos dedos no mundo, quem está discutindo isso e fortalecendo essas ideias, eles criaram uma teoria chamada, essa aqui é ascendente, ela chama. É uma teoria descendente. Né? Aqui, a consciência, ela só vai ser gerada no final de um processo evolutivo, né, quando o cérebro está pronto. Então aqui nós vamos ter a consciência como fruto de todo esse processo. Ok? E ela só existindo dentro do cérebro. Ok? O cérebro morreu, a consciência morreu. Por isso que psiquiatra, psicólogo, terapeuta, freudianos, junguianos, todos esses pessoal aí, né, é adepto dessa ideia. Tudo acontece na mente, tudo acontece no cérebro. Da mesma forma que um bando de idiotas acreditam que tudo acontece no DNA. Claro que não. DNA é a física do corpo. DNA está aqui, ó. DNA não está aqui. Ok? Então é uma coisa muito importante que vocês precisam saber. DNA é a estrutura avançada para criar corpos biológicos, mas não o espírito. O espírito é outra história. Bom, a teoria descendente ela vai dizer o seguinte, que antes
de qualquer organismo biológico existir, existia a consciência. Ou seja, a consciência ela é anterior a qualquer entidade biológica na Terra e ou no universo. Tá? Portanto, seria a consciência responsável por gerar, construir e projetar toda a manifestação biológica no universo. Entenderam a diferença? Por isso, se a consciência ela é anterior a qualquer organismo biológico, ela também existe ao morrer essa matéria. Ela não é fruto da matéria, nem está acoplada à matéria, no sentido real da coisa. Ela usa a biologia, a matéria, como uma ferramenta de manifestação nessa densidade. Então, essa é uma descoberta recente, é uma discussão recente na ciência.